passaria em concreto àquele tema que aqui nos traz hoje, tem muito a ver com a gestão das pessoas. A gestão das pessoas é um tema cada vez mais prominente nas organizações, seja porque cada vez mais organizações têm necessidade de atrair, reter e gerir talento de uma forma mais aprofundada, porque torna-se um ativo cada vez mais importante dentro das organizações. Quer se queira, quer não, o facto de estarmos, por vezes, a trabalhar em dispersão geográfica e mesmo em mobilidade, o que tem vindo a acontecer e cada vez mais no pós-pandemia, torna-se cada vez mais difícil de nós juntarmos os colaboradores em volta de um alinhamento e de uma cultura organizacional comum. Aqui, obviamente, há necessidade de não só melhorarmos aquilo que é o nosso tratamento que fazemos das nossas pessoas, e o acompanhamento da forma que também habitualmente fazemos pode ter que ser sujeito a ligeiros ajustes. O objetivo deste evento é efetivamente tentar trazer-vos algumas soluções para facilitar todo este processo de gestão de pessoas ao longo do tempo e nas vossas organizações. O que a F3M tem possibilidade de fazer é não só apresentar soluções para aquilo que seja o acompanhamento em termos de consultoria, portanto temos uma equipa dedicada à consultoria, mesmo em processos de negócios na área da gestão de pessoas e que pode fazer desde a auditoria, desde a consultoria de fundo, até a ajuda na implementação de processos. Mas mais que isso temos uma outra componente, que é aquela que vamos versar hoje mais a fundo até, que tem a ver com o fornecimento de plataformas tecnológicas que ajudem a suportar todos os processos de gestão de pessoas. Hoje, como disse, partilha connosco esta apresentação o nosso parceiro com as soluções Slim, ok? Produzido pela InnoFlow, que nos vai apresentar aquele que será as soluções para a área da gestão de pessoas, nomeadamente o portal do colaborador. Sem mais delongas, eu passaria a palavra então para os dois colegas da InnoFlow, que vão apresentar a solução da Slim. Temos hoje connosco a Maria Marques, que é Business Developer da InnoFlow, e o colega Vítor Domingos, que é Senior Consultant e é uma das pessoas responsáveis pela evolução dos produtos que aqui vamos ver hoje. Sem mais delongas, como diria, vou passar a palavra então à Maria. Maria, tomas conta aí do assunto do teu lado? Exatamente. Boa tarde a todos. Eu só vou fazer uma pequena introdução do nosso portal para salientar alguns pontos que achamos importantes. O primeiro ponto que eu queria salientar é que se trata de uma solução que se enquadra naturalmente nos sistemas de formação existentes nas empresas. Bem seja a Primavera, no caso do portal de colaboradores, bem seja noutros RPs, no caso de avaliação do desempenho. É uma solução web que permite o acesso desde desktop, desde tablet, desde telemóvel, ou seja, é acessível praticamente desde qualquer lugar e está orientada a empresas de média dimensão, com um modelo flexível e modular, em que os clientes apenas adquirem os módulos que lhes faz sentido. Não tem que adquirir a plataforma completa, senão podem adquirir simplesmente um módulo ou os módulos que realmente fazem sentido para a realidade das empresas. Outra das mais-valias desta solução é uma gestão em fluxo de aprovação, o que permite que toda a organização participe no processo, garantindo-se, ao mesmo tempo, a fiabilidade dos dados. E, por último, outro aspecto também importante é porque cada organização tem as suas especificidades, é que, no caso de ser necessário, existe a possibilidade de adaptar a solução com desenvolvimentos feitos à medida. E agora, não querendo roubar mais tempo ao meu colega, passo a palavra ao Vítor, que vai fazer a demonstração do portal que nós chamamos de RH, que inclui o portal do colaborador e a avaliação de desempenho. Obrigado, Maria. Portanto, eu vou desde já partilhar o meu ecrã. Ok? Portanto, o que estão a ver aqui é a página de entrada do portal. Portanto, e só uma palavra a acrescentar aqui ao que a Maria já estava a partilhar. Portanto, este é um portal que
tem como filosofia de base, portanto, uma filosofia de self-service, ou seja, os próprios colaboradores se responsabilizam-se e tomam parte ativa na manutenção da informação que lhes diz respeito. E isto permite, por um lado, envolverem-se mais, por outro lado, permite também libertar recursos de outras equipas que podem ser usados de forma mais produtiva. Este portal tem integração com o ERP, com o Cegid, ERP Primavera. Na parte, tudo que vamos a ver em termos de recibos de vencimento, faltas, férias, horas extra. Depois a parte que veremos mais para o final da avaliação de desempenho, embora possamos trazer os funcionários do Primavera para, no fundo, para criar os utilizadores que irão ser usados na avaliação, mas a parte da avaliação de desempenho funciona de forma independente em relação ao Primavera, o que significa que independentemente do sistema de informação, do ERP que usem na vossa empresa, pode ser feita a avaliação com este portal, ok? Portanto, há aqui duas áreas diferentes, no fundo, a parte da avaliação de desempenho, que não está dependente de um ERP específico, e temos a parte do portal do colaborador propriamente dito, em que sim, aí está interligado nativamente com o Primavera. Antes de avançar para a parte da demonstração, só uma nota também relativamente ao tipo de produto que estamos a falar. Portanto, como a Maria dizia, é uma solução baseada em web, portanto, nós acedemos aqui através do browser, portanto aqui eu escondi aqui as ferramentas, não é? Portanto, mas basicamente estou a usar um navegador. Esta solução pode ser instalada on-premise, ou seja, no servidor que a vossa empresa já tenha, ou em alternativa pode ser instalada em cloud, portanto é flexível esse aspecto. O licenciamento, portanto, não é tanto aqui a minha área, será mais depois tipo os meus colegas aqui, mas pronto, é modular, o que significa que o portal pode ser configurado à medida das vossas necessidades e ativando apenas e licenciando apenas os módulos necessários. Pronto. Vou então aceder aqui. O portal tem um sistema bastante avançado de permissões, o que permite definir perfis de utilização, que vão determinar, no fundo, os diferentes papéis e as diferentes funcionalidades a que cada utilizador terá acesso. Portanto, este utilizador aqui, a Filomena, com que iniciamos aqui a sessão no portal, tem um perfil que nós designamos como funcionário ou colaborador. E o que é que isto lhe dá acesso? Dá-lhe acesso à gestão da sua própria informação. Portanto, e nós, se viermos aqui ao lado esquerdo, a este menu de navegação, temos aqui o ambiente de trabalho, onde ela terá os dados que lhe dizem respeito. E pronto, e vemos que tem aqui a parte da avaliação de desempenho, tem aqui as suas faltas, férias, as despesas e ajudas de custo, as horas extra, terá os seus tipos de vencimento, portanto iremos ver em mais detalhe daqui a pouco, mas pronto, mas isto para dizer o quê? São tudo dados que lhe dizem respeito a ela enquanto colaboradora, ok? Depois aqui na parte, ainda no menu de navegação, temos uma área de tarefas de aprovação, onde ela poderá consultar o estado dos seus pedidos, ou seja, porque muitas das alterações a dados que são feitas aqui, muitos registros são colocados aqui no portal, são sujeitos a um fluxo de aprovação, pode ter uma ou mais aprovações, e aqui pode consultar e acompanhar o estado de cada um dos pedidos. Agora, voltando aqui atrás, portanto, mal a Filomena acede aqui ao portal, ela é logo recebida aqui com uma página de acolhimento que tem uma secção para a qual eu chamava a atenção. Aqui do lado direito temos uma página de notícias que podem ser dirigidas, portanto, a nível interno, a nível da empresa, elas podem ser dirigidas para toda a gente ou apenas para alguns utilizadores em particular. E não sei se teremos a oportunidade, mas possivelmente sim, ao longo desta sessão, de entrar no portal com outro utilizador, provavelmente vão ver notícias diferentes, porque serão de outros departamentos, possivelmente, e terão acesso a outras notícias que lhes foram direcionadas. Aqui do lado esquerdo temos também um vídeo, que quem configurou o portal entendeu que seria adequado para esta pessoa visualizar, e depois o colaborador tem acesso aqui a toda a sua informação, como referemos há bocado. Por exemplo, aqui onde diz a minha ficha, aqui a minha ficha tem os dados que constam da sua ficha de colaborador no ERP, ok? E
Porquê é que esta informação aqui é importante? Bom, é importante porque uma das coisas que com alguma regularidade é necessário é garantir, por um lado, que a informação que a empresa tem sobre o colaborador está atualizada, que é correta, e, portanto, ele tem aqui uma forma, ele ou ela tem aqui uma forma fácil de validar qualquer um dos dados, solicitar correções se for necessário, ou atualizar. Portanto, eu costumo dar um exemplo de alguém que atualiza o estado civil, ou seja, alguém que passa de solteiro a casado, por exemplo, ou que passa a ter mais um dependente, e então a alteração pode ser feita, ou seja, se... Eu vou voltar aqui atrás, talvez não tenha mostrado. Portanto, basicamente, a Filomena vem aqui, edita a sua ficha e vai proceder às alterações que pretende. Pronto, eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, do número de dependentes. Ok? Ou seja, teve um filho, quer comunicar à empresa. E porquê? Porque isto depois pode ter implicações a nível de processamento, por exemplo, a nível das tabelas de IRS. Ok? E então vai gravar. Quando a Filomena gravar esta alteração, o que é que vai acontecer? Os dados no imediato não mudam aqui, mas, se virem ali em baixo, foram submetidos para a aprovação. O pedido foi submetido para a aprovação. Quando terminar o fluxo de aprovação e o pedido for aprovado, esta alteração vai já passar a constar no ERP e, portanto, todos os processamentos a seguir já levam em consideração essa informação. Ok? Depois, aqui do lado esquerdo, portanto, temos aqui a outra área, portanto, que é a informação contratual, que é complementar, e esta aqui é mais para consulta, pode consultar o histórico contratual, dá para ver as renovações de contrato, e vemos aqui que esta colaboradora, inclusivamente, já é efetiva. Nos recibos de vencimento, a partir do momento em que, no Primavera, são processados e emitidos os recibos de vencimento, eles ficam aqui disponíveis para consulta. E o colaborador consegue, inclusivamente, consultar todo o histórico de recibos de vencimento na empresa, ok? Portanto, isto vem diretamente do ERP e para consultar, portanto, aqui neste caso, por exemplo, vou selecionar aqui um dos meses. Temos aqui um breve resumo e tenho aqui o recibo que depois pode imprimir ou guardar num ficheiro facilmente. Nas declarações de rendimento acaba por ser muito similar, ok? Todos os anos temos a declaração de rendimento, as pessoas costumam aguardar que a empresa entregue ou em papel ou por e-mail. Aqui temos uma forma muito simples, ou seja, quem faz o processamento, a emissão das declarações no ERP, automaticamente o portal disponibiliza essas declarações sem ser necessário fazer mais nada. Ok? Eu vou clicar aqui numa delas e é semelhante ao que já vimos para os recibos de vencimento. Podemos guardar ou imprimir o ficheiro. Ok? Além disso, temos também aqui uma área de pedido de declarações. Então, é uma área onde o colaborador pode solicitar a emissão de uma declaração de contrato de trabalho, uma declaração de horário, uma declaração de antiguidade. Portanto, são declarações que o Primavera já fornece e o portal dá aqui um mecanismo para as solicitar, sujeito a um fluxo de aprovação e depois de ser aprovado tem acesso ao documento. Pronto. Em termos de documentação, são estas as principais áreas. Depois temos aqui o que na terminologia do ERP Primavera se chamam as alterações mensais. Portanto, temos as férias, toda a gente gosta de férias, e vamos começar mesmo por aí, ok? As férias, temos aqui um calendário mensal. Ok, aqui em cima vemos o mês, neste caso estamos a visualizar o maio de 2024, e neste calendário mensal temos do lado direito um painel que nos permite consultar o saldo de férias, ou seja, quantos dias é que já marquei, quantos é que ainda posso marcar. Neste caso vemos que esta colaboradora ainda pode marcar mais 3 dias, e se quiser marcar mais 3 dias, pode selecionar um ou vários dias e marcar, ok? Estes registros que estão aqui, portanto, eu não sei se conseguem ver bem no vosso ecrã, tem uma linha, um amarelo muito clarinho aqui por cima, portanto, a cor que aparece aqui, no fundo, refere-se ao estado do pedido. E cá em baixo tem uma legenda que diz, para essa cor, aguarda a aprovação. Se vierem cá em baixo, no fundo do calendário, tem também uma vista sob a forma de uma grelha ou de uma lista, que permite ver com uma disposição mais fácil de ler, portanto, que efetivamente estes três registros aguardam aprovação. Porquê é que só aparecem os 3? Porque eu ainda não gravei, ok? Portanto, se eu gravar aqui, eu vou fazê-lo, aqui em baixo já aparecem os 3 registros que eu também acabo de criar, ok? Pronto, e vemos que o saldo foi atualizado, portanto, eu já não posso marcar mais férias.
A qualquer momento, obviamente, eu posso proceder a alterações, portanto, o registro ainda não foi aprovado, portanto, ainda pode ser eliminado, ok? E o saldo é sempre atualizado. Em relação às férias, temos também a opção de usar um calendário que nós chamamos de visão anual. Tem uma disposição diferente, nós podemos ver o mapa para o ano que estamos a visualizar e a lógica é outra vez a mesma, ou seja, a linha que aparece cá em cima representa o estado do registro. Temos aqui um que está a laranja, se repararem, que significa que está anulado ou a aguardar anulação, ok? Temos os nossos 2 dias de saldo de férias e se quisermos consultar para um ano diferente, podemos alterar aqui. Este calendário permite naturalmente marcar, portanto, eu volto aqui a selecionar, dia completo, e aqui neste caso nem preciso de gravar, já está automaticamente registado. Os dias de férias que eu marquei, portanto, eles vão ser sujeitos a um fluxo de aprovação, que possivelmente os recursos humanos ou a pessoa responsável pela parametrização do portal terá definido, e pode ter uma ou várias aprovações. Quando terminar o ciclo de aprovações, se for aprovado, os registros vão para o Primavera e passam a ser incluídos no normal processamento. Pronto, depois em termos de faltas e horas extra, acabamos por ter uma interface muito parecida. Portanto, no caso das faltas, temos um calendário mensal, podemos selecionar o mês, o ano, naturalmente, e temos um menu que é parametrizável na administração do portal com as faltas que são mais correntes, não é? Portanto, normalmente colocamos aqui as faltas que são mais frequentes de usar. Eu vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, falta. Pronto, eu marquei aqui uma falta, vou gravar e algo que eu posso querer depois é adicionar um documento para justificar. Então eu posso aqui selecionar o registro que acabei de criar, editar, e vou ter cá em baixo uma área de anexos onde eu posso anexar um documento que justifique a falta. Pronto, eu vou cancelar, não quero fazer isso agora. Ok? No final, posso gravar e fica registada aquela falta. Uma vez mais, qualquer motivo, ou não coloquei na data correta, ou quero fazer alguma retificação, eu posso ainda eliminar o registro. Okay? Se o registro já tivesse tido seguimento, alguma aprovação ou assim, portanto, poderia não ser possível eliminar e nesse caso eu teria ali um botão para solicitar a anulação. E aí era possível anular mediante um fluxo de aprovação. Pronto, seria, enquanto reunisse as aprovações, o registro seria anulado. Pronto, isto a nível de registro das faltas ou ausências. Depois temos, nas horas extra, uma interface semelhante. Portanto, eu não vou degustar aqui muito tempo, mas basicamente temos aqui um menu, escolhemos, depois de parametrizado, escolhemos se o registro é diurno ou noturno. Na parametrização do portal, previamente foram definidos os códigos de horas extra do ERP que serão utilizados e automaticamente o portal vai fazer o desdobramento. Por exemplo, a primeira hora normalmente pode ser paga com uma determinada percentagem e as seguintes com outra, e automaticamente o portal, com base nessa parametrização que foi previamente carregada, ele vai desdobrar nos vários códigos e submeter para o Primavera num passo só. Pronto, a nível do portal do colaborador, o que é que nos falta mostrar? Falta-nos mostrar o que é que depois os aprovadores vão ver, ok? Ora. O utilizador com que eu estou a aceder agora é o que nós designamos aqui como um responsável de equipa, o chefe de equipa. É um supervisor da Filomena. E ele tem acesso, por um lado, porque ele também é colega da Filomena, ele também é colaborador, e portanto também tem acesso aqui a esta área ambiente de trabalho, onde tem as mesmas ferramentas que a Filomena já viu, ok? Inclusivamente uma que eu não referi há bocadinho, que é aqui a área das despesas, que permite fazer o registro de despesas e ajudas de custo, ok? E podemos, se calhar, aproveitar aqui e dar uma espreita dela. Ok. Pronto. As despesas são agrupadas no que nós designamos como um mapa de despesas, tipicamente apresentado mensalmente. E depois, no fim, permitem gerar um resumo, um mapa. Deixa-me ver se eu consigo aqui. Okay?
pode extrair um relatório com base nos registros que foram sendo colocados. Nós, no fundo, distinguimos aqui três grandes tipos de despesas, são as ajudas de custo, são os quilómetros, ou as deslocações em viatura própria e as outras despesas, ok? Outras despesas gerais. E depois, aqui em termos de mapas, acabamos por ter 3 mapas. Portanto, temos um mapa de quilómetros, são as despesas, são as deslocações em viatura própria, temos as ajudas de custo, também tem um mapa próprio, ok? Aqui não temos nenhuma ainda registada. E depois temos o mapa mensal de despesas, este sim inclui tudo, ok? Este é geral e depois tem o resumo por tipos de despesa. Claro, depois aqui temos o valor total e pronto. Há depois algumas ferramentas adicionais, portanto nós podemos configurar vários tipos de despesas e alguns limites. E há bocadinho a relação às férias, eu não mencionei, mas há uma outra ferramenta que nós podemos ter, ou seja, nós podemos definir períodos sem férias, ou seja, períodos nos quais não é possível a marcação de férias, por algum motivo, e isso depois o que faz é com que o colaborador não pode fazer registro, e no calendário aparece assinalado com uma cor diferente, ok? Isto foi só uma à parte em relação às férias. Pronto, há bocadinho dizia eu que o João Carlos Fonseca é o supervisor da Filomena. Portanto, ele quando vem aqui, ele para além do seu ambiente de trabalho tem também aqui uma área, empresa. E o que é esta empresa? No fundo, são as ferramentas que lhe permitem gerir os dados da sua equipa. Ok? E algumas das ferramentas acabam por ser semelhantes ao que já vimos para o colaborador, com uma diferença muito básica, que é nós temos a possibilidade de selecionar, perdão, não é isto que eu queria mostrar, temos a possibilidade de selecionar o colaborador da empresa e depois sim podemos ver os dados que lhe dizem respeito, ok? Eu acedi aqui à Ana Alexandra Pinto, que é um dos membros da equipa, e poderia agora ver as férias, inclusivamente ele pode fazer o registro das férias na vez da Alexandra Pinto, uma vez que ele é o supervisor dela, e tem essa possibilidade. Além disso, ele vai poder aprovar. Como é que ele vai fazer a aprovação? Portanto, ele pode vir aqui a tarefas de aprovação, as minhas tarefas, e vai ter, já tem aqui muitas coisas para aprovar, não é? Portanto, temos aqui os pedidos pendentes, mas basicamente é muito simples. Ele pode ver aqui, temos também uma vista de calendário, ok? Em que pode ver as sobreposições. E, por exemplo, vamos supor que aqui a Ana Alexandra Valença Pinto e a Ana Cristina, vamos supor que elas trabalhavam na mesma equipa e não era conveniente para a dinâmica de trabalho que tivessem férias na mesma altura. Então, o aprovador poderia vir aqui e aprovar alguns destes dias e eventualmente rejeitar outros, indicando o motivo para que pudesse ser feito o ajuste por parte da colaboradora. Ok? E basicamente estes registros aqui nós vemos que eles estão a verde, portanto já foram aprovados, já não os posso aprovar, quando muito poderia fazer um pedido de anulação, mas se tivéssemos aqui registros para aprovar, apareceriam com a barrinha noutra cor, como já falámos, poderíamos fazer aqui a aprovação de um ou vários dias. Cá em cima temos um filtro que nos permite, no fundo, selecionar só faltas, só férias, só horas extra, ou tudo, ok? Pronto, e isto permite-nos, no fundo, visualizar de diferentes formas. Na vista que vimos há bocadinho, ou seja, na lista, portanto, temos os registros todos, eles continuamos a ter a informação, portanto, sabemos que é um registro de férias e temos ali as datas. Portanto, se nós quisermos aprovar, podemos selecionar um ou vários registros e aprovamos ou rejeitamos. Eu posso, por exemplo, aprovar, tenho 4 dias de férias que já foram aprovados, vou rejeitar, por exemplo, um. Quando eu rejeito, o que é que acontece? Ele pede-me um motivo. Eu vou supor que aqui havia sobreposição com a equipa e a pessoa depois dará o seguimento, ok? E que ele foi rejeitado. E por aí fora. Aqui em baixo, por exemplo, temos um pedido de alteração de dados da ficha de funcionário, portanto, anteriormente foi colocada aqui uma alteração do número de telemóvel, ok? Eu também poderia aprovar este registro, ok? E basicamente é isto. O que é que tem também aqui o aprovador? Tem também aqui este calendário, ok? Que é semelhante àquele que vimos ali, pronto, permite mais algumas coisas. Ou seja, neste caso, eu recordo que este é o nosso responsável de equipa, ele tem uma equipa
aqui de 4 pessoas, não é uma equipa muito extensa. Mas haverá outros responsáveis que terão equipas maiores e, portanto, poderão visualizar aqui um número maior de pessoas. Por exemplo, quando são utilizadores com um perfil de recursos humanos, que já não veem só um pequeno número de pessoas, mas veem toda a gente da empresa, veem todos os colaboradores, e então pode ser útil aqui poder filtrar para ver, ter uma perspectiva mais focalizada naquilo que se pretende analisar. E então, que ferramentas é que nós temos? Nós temos aqui uns filtros que permitem, por exemplo, filtrar a lista de colaboradores que nós vemos aqui, podia ser, aqui são 4, mas poderiam ser 20, 30, por exemplo, ou mais. Podemos filtrar por departamento, por estabelecimento, ok? Não sei como é que estamos aqui em termos de departamentos, mas vamos experimentar, ok? Só temos aqui uma pessoa, mas poderiam ser já um subconjunto, ok? Além disso, eu vou limpar aqui o filtro. Além disso, podemos filtrar por funcionários. Posso, por exemplo, querer confrontar aqui os dados da Ana Cristina com os da Filomena, porque em algum projeto elas vão estar juntas e, por exemplo, queremos saber se elas vão estar disponíveis na mesma altura ou não. Ok? E desta forma conseguimos aqui ter uma visão de uma panorâmica de conjunto. Pronto. Só um rápido à parte para ver o que é que um utilizador de recursos humanos terá acesso. E uma nota para recordar que os perfis de permissões, portanto, estes são alguns dos perfis de permissões, vimos o perfil de colaborador ou funcionário, vimos o perfil de responsável de equipa e estamos agora a ver o perfil de recursos humanos. Eles são, no fundo, uns perfis base, mas que podem ser personalizados de acordo com as vossas necessidades, ok? Portanto, nomeadamente, podemos limitar ou dar acesso ou limitar as ferramentas que vão aparecer aqui neste menu de navegação, ok? Podemos ter um grupo de funcionários, por exemplo, que não vão ter faltas ou que não vão ter horas extra, mas têm as outras ferramentas. Podemos limitar o acesso, por exemplo, a algum campo, a algum dado da ficha de funcionário que não queremos que seja visível. Portanto, há aqui muita flexibilidade em relação ao que é possível fazer, embora estes são os perfis que servem para a maior parte dos casos. Ok? Este utilizador de recursos humanos ele não é funcionário neste caso, portanto não tem aquela área de ambiente de trabalho, portanto tem a parte da empresa, a parte das tarefas de aprovação. Portanto, ele vai ter aqui os dados de todos os colaboradores. Neste caso, por exemplo, foi-lhe dado acesso até inclusivamente às fichas de funcionários, aos recibos de vencimento, portanto é uma pessoa já com acesso mais privilegiado à informação da empresa. E pode, por exemplo, visualizar ou editar os dados de qualquer uma das fichas de funcionário sem ter de ter um acesso direto ao próprio ERP. Ou seja, isto permite pessoas sem terem o acesso ao Primavera fazerem a gestão de dados que normalmente implicariam esse acesso, ok? Isto obviamente está sujeito ao fluxo de aprovação. O utilizador de recursos humanos pode ou não ser o último aprovador, ok? E as alterações efetuadas são, uma vez mais, integradas no ERP depois da última aprovação ser obtida. Como eu dizia, ele vê toda a gente da empresa, neste caso já temos aqui todos os funcionários, já não é apenas uma equipa, e tem acesso a todas as ferramentas que o chefe de equipa também tinha. Ou seja, nomeadamente, na parte das alterações mensais tem aquele calendário que nós vimos, ok? Com a diferença que realmente já vê toda a gente da empresa. Temos também as faltas, as férias, as despesas de ajudas de custo, as horas extra. Tem, como eu falei há pouquinho, a parte dos recibos de vencimento. E depois, na parte da avaliação de desempenho, que vamos ver mais daqui a pouquinho, também vê os processos de avaliação de todos os colaboradores, ok? Nas tarefas de aprovação, portanto, porque ele também é aprovador, se assim o fluxo de aprovação for desenhado, ele também é aprovador, portanto, também vai ter aqui as duas tarefas de aprovação. Selecionarmos aqui pendentes, não tem nada pendente, portanto, não tem nada para aprovar. O portal permite enviar notificações por e-mail, ok? Por exemplo, os aprovadores podem receber diariamente um resumo das tarefas que estão pendentes de aprovação, portanto, sabem que precisam de ir ao portal fazer a aprovação ou rejeição desses pedidos.
E, opcionalmente, também os colaboradores podem receber notificações relativamente aos pedidos que são colocados e à atualização do seu estado, ou seja, quando eles são concluídos, podem receber uma notificação também. Pronto, aqui da parte do que nós designamos correntemente como o portal do colaborador, portanto, acho que passamos pelas várias áreas. O que é que eu gostava de mostrar a seguir? Portanto, eu gostava de mostrar a parte da avaliação de desempenho. Portanto, a parte da avaliação de desempenho é uma área bastante distinta, portanto, já não estamos a falar aqui da dinâmica de registros que afetam, no fundo, o processamento de vencimentos, ok? Estamos a falar aqui de outra coisa, estamos a falar de retenção de talento, estamos a falar na relação com o colaborador e no feedback em relação ao seu trabalho, ao seu desempenho, e nós sabemos que isso são, portanto, o feedback que a supervisão dá e as FIAs dão aos colaboradores acabam por ser, por um lado, um fator de motivação e, por outro lado, um fator importante em termos de retenção. As pessoas gostam de sentir que o seu trabalho é valorizado, que o seu esforço é recompensado e, portanto, a avaliação de desempenho, embora possa ser vista às vezes de uma forma um bocadinho mais negativa, um bocadinho mais tensa, como, ok, estamos aqui a medir, não é? Estamos aqui a avaliar como é que a pessoa se desempenha, mas por outro lado acaba por ser um fator para melhorar o desempenho e as pessoas acabam por se envolver mais quando veem que o seu esforço, no fundo, é observado e é valorizado. Pronto, em termos da avaliação de desempenho, como é que funciona aqui o portal? Portanto, nós definimos um período de avaliação que vai ser, nós definimos um período de avaliação que vai ter uma determinada duração. Nós podemos ter um ou vários períodos de avaliação a decorrer em simultâneo e este período de avaliação, no fundo, o que é que vai determinar? Vai determinar uma coleção de processos de avaliação. Portanto, podemos ter todos os colaboradores da empresa ou apenas alguns a serem avaliados nesse período. O intervalo temporal é parametrizável. No exemplo que nós temos aqui montado é um período anual, mas poderia ser mensal, trimestral, bianual, portanto é flexível nesse aspecto. E depois o período vai também determinar, no fundo, um conjunto de ferramentas, um conjunto de regras de avaliação para a sua vigência. Nomeadamente, portanto, as escalas de avaliação. O exemplo que temos aqui montado tem uma escala de 1 a 5, com estas descrições que aqui vemos, portanto, desde o objetivo não atingido ao objetivo totalmente superado. E depois, o que é que isto permite? Isto permite que os objetivos, que nós designamos como qualitativos, ou seja, aqueles que vão ser avaliados com uma escala, com esta escala de 1 a 5, eles vão ser avaliados com isto, e depois, em termos de cálculo, eles vão ser avaliados com isto e depois, em termos de cálculo da classificação para esse objetivo, vai ser utilizado este valor que vemos aqui, ou seja, um valor em percentagem. O exemplo que temos aqui vai até 100%, mas nós sabemos que em algumas situações temos clientes que preferem, por exemplo, usar, no caso da superação de um objetivo, por exemplo, usar 120% ou 125%. E o portal permite ser parametrizado dessa forma, se assim o entendermos, ok? Pronto, portanto, isto não são valores rígidos. Depois, portanto, o conceito de escala, no fundo, permite avaliar os objetivos qualitativos. Também temos objetivos quantitativos e esses, então, são avaliados com recurso a indicadores. O exemplo que temos aqui é do resultado líquido. O resultado líquido positivo é o objetivo que temos, por exemplo, para uma meta de 1 milhão, com um limite máximo, ou seja, a classificação máxima que o objetivo pode ter, 125%, e depois pode não ser disponível essa informação no momento em que começa a avaliação, mas quando estiver disponível preenchemos o valor real e os objetivos que fizerem uso deste indicador automaticamente vão ter a nota calculada com base na proporção deste valor real em relação à meta que estava estabelecida, ok? E, portanto, neste exemplo, iria ter sensivelmente 70%, se não me falha aqui o cálculo. Okay? Estes objetivos quantitativos, eles podem ser definidos de forma bastante flexível, portanto, podemos ter objetivos que têm uma correlação positiva, ou seja, a classificação aumenta à medida que aumenta o valor real, não é, que foi observado, ou podemos ter com o que nós designamos como correlação negativa, ou seja, algo que se pretende que se reduza, mas que se aumentar vai baixar a nota do objetivo. Por exemplo, número de erros no processo de produção. Okay? E então, nesse caso, se aumentar o valor real, diminui a classificação.
Portanto, são diferentes tipos de objetivos que nós podemos definir. Em relação aos objetivos, nós quando estamos a preparar um período de avaliação, podemos definir aqui um catálogo. Isto permite, por um lado, dar alguns modelos de objetivos que vão ser preenchidos nos processos de avaliação, ou permite-nos até, inclusivamente, preparar os processos para quando forem criados e apresentados aos colaboradores, já estarem com a lista de objetivos preenchida. Pronto. Cada objetivo pode ser... os objetivos agrupam-se por tipologias ou categorias de objetivos, sendo que as tipologias de objetivos ou as categorias têm um peso, ok? O exemplo que nós temos aqui, eu não sei se depois estamos a usar todas, mas temos, por exemplo, objetivos de equipa, objetivos estratégicos, funcionais, valores. Poderíamos pensar noutros, ok? E o termo aqui, objetivo, eu gostava de salientar o seguinte, portanto, por exemplo, às vezes encontramos uma distinção entre objetivos e competências. No contexto aqui deste portal, portanto, nós vamos tratar o objetivo como uma unidade mínima que vai ser avaliada, um item que vai ser avaliado. E, portanto, uma competência seria aqui, no fundo, mais um outro objetivo a avaliar, ok? Isto só em termos de terminologia, porque eu sei que é algo que com alguma frequência vai surgindo e, portanto, nós podemos pensar nas competências como mais uma tipologia de objetivos aqui no contexto desta avaliação. Vou voltar aqui ao nosso período de avaliação. Com estas tipologias, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos definir para cada grupo funcional, e o grupo funcional aqui é um conjunto de funções, pessoas que desempenham as mesmas funções e que são avaliadas com os mesmos objetivos, ok? Para cada conjunto dessas pessoas, para cada grupo funcional, nós vamos definir o peso ou a ponderação que cada tipologia ou cada categoria de objetivos vai ter, ok? E podemos dizer que os objetivos de equipa, neste exemplo, vão valer 25%, os objetivos estratégicos ou da empresa, que nós determinarmos, vão valer 15% e por aí fora. No total, vai dar os nossos 100%, ok? Depois, em cada uma destas tipologias, nós vamos, no fundo, subdividi-la nos vários objetivos. Ou seja, dentro aqui dos objetivos de equipa, temos, por exemplo, 3 objetivos. A soma das ponderações desses objetivos vai dar a nossa ponderação da tipologia, ok? E nós podemos usar isto de 2 formas. Ou colocamos logo os vários objetivos que vão estar presentes para esta tipologia no processo de avaliação, ou podemos deixar isso em aberto para ser definido depois com as equipas, com os avaliadores, quais são os objetivos. Sabemos que há empresas que preferem fazer um processo de negociação ou de discussão dos objetivos e, nesse caso, nós, em vez de preenchermos aqui os objetivos a partir do catálogo, poderíamos dizer que iam ser, por exemplo, 2 objetivos quantitativos ou um objetivo quantitativo e 2 qualitativos. E então o processo de avaliação arrancaria com o espaço para preencher esses objetivos e depois o avaliador, com as suas equipas, iriam definir os objetivos, ok? Portanto, é flexível, pode ser usado de várias formas, ok? Finalmente, temos aqui um separador guidelines, ou linhas de orientação, que permite adicionar instruções sobre o processo de avaliação. Pronto, eu sei que estou a falar muito, então o que é que eu vou fazer? Para isto ser mais concreto, eu vou aceder aqui ao portal com um outro utilizador para vermos como é que isto se traduz na prática, ou seja, o que é que o colaborador vê quando vai preencher a sua autoavaliação. Ok, portanto estamos aqui com a nossa amiga Filomena e ela, se vier aqui no seu ambiente de trabalho, à parte da avaliação de desempenho, tem acesso aqui aos seus processos de avaliação. É o primeiro processo de avaliação que ela está a realizar, neste caso é referente a 2023, e se clicarmos aqui em editar, ela tem processo com a sua lista de objetivos, ou seja, tudo aquilo que estivemos a ver há pouquinho, a parte dos recursos humanos, na parametrização do período de avaliação, serve para isto, ou seja, para gerar aqui processos com os objetivos que vão ser avaliados. Ok, então a Filomena vem aqui e como é que ela faz a avaliação? Ela vem aqui, por exemplo, selecionar aqui um dos objetivos, edita o objetivo, ok, e aqui o texto é texto de exemplo, portanto é baseado em alguns exemplos que nós vamos encontrando, mas poderia ser algo até mais detalhado, ok, instruções sobre como é que deve ser avaliado, e depois é muito simples o que ela tem de fazer, basicamente aqui é um objetivo qualitativo, ou seja, é avaliado com escala,
pode dizer aqui, e vai colocar uma fundamentação. Portanto, ela tem de colocar aqui uma fundamentação, uma breve reflexão sobre como foi o seu desempenho e algo que seja pertinente relativamente a este objetivo. Ok? Não vou guardar. Vai fazer isso para cada um dos objetivos e no final guarda e submete a autoavaliação. Ok? E basicamente é isto. Eu chamo aqui a atenção, portanto, temos aqui um exemplo de um objetivo quantitativo. Nos objetivos quantitativos, a autoavaliação não tem de ser preenchida, portanto, a avaliação vai ser um valor real que será preenchido por recursos humanos ou pela pessoa responsável. Portanto, o colaborador pode saltar esse objetivo à frente. Nos qualitativos, que são estes aqui que são avaliados com a escala, ele tem de preencher. E temos aqui um exemplo que eu costumo pôr mais a título de exemplo de como é que pode ser usado de forma diferente. Este é um objetivo, um resultado de inquéritos, ele seria a partida quantitativo. E ele aqui foi intencionalmente definido como qualitativo, ou seja, é avaliado com a tal escala, de forma intencional, para mostrar como um objetivo que à partida seria quantitativo, mas as pessoas às vezes preferem que, por exemplo, todos os objetivos sejam avaliados da mesma forma, com a mesma interface do utilizador, porque é mais fácil, por exemplo, das pessoas interagirem com o portal. E então podemos fazer isso, definir intervalos na descrição do objetivo, aqui onde chamamos meta, e dizemos como é que vai ser cotado. Portanto, e a pessoa coloca, nesse caso, dessa forma. Depois de submeter a autoavaliação, o avaliador da Filomena, neste caso o seu supervisor, que era o João Carlos Fonseca, portanto, vai ter o processo numa etapa seguinte, portanto, ele já não vai estar na autoavaliação, mas sim na avaliação, no registro da avaliação. E então, o João Carlos Fonseca vem aqui à parte da empresa, ou seja, os processos da sua equipa, e vamos procurar aqui um que esteja já na etapa seguinte. A etapa seguinte é o registro da avaliação, que é este aqui. Okay? Vou editar. E se ele vem aqui para avaliar este colaborador, já passou pela etapa de autoavaliação, como estávamos a ver há pouquinho, vai fazer a sua avaliação. É muito parecido, portanto, nós editamos e tem aqui uma parte de avaliação. Ou seja, se for um objetivo qualitativo, seleciona a escala, e, opcionalmente, aqui neste caso é opcional, pode colocar uma justificação, algum feedback relativamente a este objetivo em particular. No caso da avaliação, por parte do supervisor, já não é, aquele comentário ali já não é obrigatório, porque senão tinha muitos comentários para preencher, como certamente se percebe, mas ainda assim ele tem depois espaço para depois dar um feedback global do processo, que pode usar aqui neste separador que diz feedback, ou seja, aqui ele pode escrever um parágrafo que resume o seu feedback relativamente a todo o processo de avaliação, em vez de estar a escrever em todos os objetivos. Pode fazê-lo se assim a entender, mas não tem de fazer para cada um deles. Ainda em relação aqui ao processo de avaliação, portanto, já atenção aqui, ele permite juntar aqui anexos, e os anexos são ficheiros, portanto, nós podemos juntar aqui uma ata de uma reunião, algum documento, algum relatório que possa ser pertinente para o processo de avaliação. Tanto o avaliador como o avaliado vão ter aqui estes dois separadores. Portanto, as minhas notas são notas que eu quero ter em relação a este processo e são individuais, ou seja, o avaliador vê as suas e o avaliado vê as suas, mas não veem as notas um do outro. Nas notas partilhadas, e tenho aqui um exemplo, por exemplo, de um resumo de uma reunião intercalar de avaliação, neste caso aqui são notas que ficam disponíveis para ambos os intervenientes. Ok? E depois, quando o processo terminar, portanto, o avaliador ele vai editar cada um dos objetivos, vai fazer o fecho da avaliação, e então a avaliação passa para o que nós chamamos aqui como avaliação final, em que já podemos extrair relatórios. E nessa altura, aqui não vemos, mas o colaborador tem ainda a possibilidade de colocar, se assim o entender, um comentário final relativamente ao processo, ou seja, pode dar também feedback ao seu avaliador do que entendeu do processo, do custo do processo. Terminando o processo de avaliação, os recursos humanos podem extrair relatórios. Portanto, eu vou mostrar aqui 2 ou 3 exemplos de que tipo de informação é que conseguimos facilmente extrair no final do processo de avaliação. Enquanto acedo aqui, só uma nota, pronto. O que é que acontece muitas vezes com os processos de avaliação? Portanto, a avaliação sabemos que é importante,
nós acabamos por perceber, pronto, o impacto que isto tem em termos da retenção de talento, em termos da produtividade, em termos também das pessoas se sentirem valorizadas. Mas muitas vezes o que acontece é que, apesar de haver a intenção de implementar um processo de avaliação, um modelo de avaliação nas empresas, muitas vezes o que é que acontece? À medida que vai crescendo a empresa, torna-se mais difícil usar os processos antigos, ou seja, as pessoas começam com processos baseados em papel, eventualmente com recurso a Excel ou alguns outros ficheiros, começam a trocar ficheiros por e-mail ou por alguma pasta partilhada ou assim, e a dada altura começa a ser muito difícil manter, ou seja, a dada altura é socorro, ajudem-nos nisto que já não conseguimos gerir tanta informação. E é aí que entra uma solução como esta, um portal em que nós temos tudo centralizado, pode ser preenchido a partir de qualquer lugar, portanto a avaliação pode ser preenchida na empresa, ou se a empresa assim o entender, ter acesso remoto, pode ser feito a partir de qualquer lugar, pode ser preenchido no computador, num tablet, no iPad, ou mesmo num smartphone. E portanto há aqui alguma flexibilidade e sem ter de andar aqui com ficheiros que depois a da altura já não sabemos as versões, depois são ficheiros às vezes que se tornam um bocado extensos, muito pesados. Aqui está tudo centralizado e sempre com um bom desempenho também. Íamos ver os relatórios. Ok, este utilizador que estamos agora aqui é um utilizador de recursos humanos, ele tem acesso a todos os processos de avaliação e podemos ver, portanto, as várias etapas aqui nesta lista de processos. Intencionalmente nós deixamos aqui um link a cada etapa, ok? Antes de irmos aos relatórios podemos ver isto. Portanto, temos aqui estas duas primeiras etapas que são opcionais, ou seja, a aprovação de objetivos, a definição de objetivos e depois a aprovação de objetivos, ok? Depois dessa etapa, portanto, o processo passa para desempenho e autoavaliação, foi o primeiro que vimos, e o registro de avaliação, finalmente a avaliação final. Na avaliação final temos já aqui a classificação do colaborador, ok? Em termos de relatórios, quando já temos a avaliação preenchida, nós temos aqui a possibilidade de imprimir o relatório de avaliação, imprimir ou guardar em PDF o relatório, e tem tudo detalhado, ou seja, as várias tipologias, cada um dos objetivos, quanto foi a classificação na autoavaliação, na avaliação, é um relatório mesmo detalhado. Nós podemos tirar aqui, neste caso, para um dos colaboradores, ou depois temos uma área também onde podemos extrair para todos os colaboradores num passo só. Além disso, ainda em termos de relatórios, mostrar aqui que também temos uma avaliação de equipa, é outro relatório muito útil. Ou seja, nós selecionamos aqui o período, o avaliador, no fundo define aqui a equipa, e extrai-nos aqui um relatório com um resumo desta avaliação. Portanto, pronto a guardar ou a imprimir, e pronto. E temos aqui a data em que foi finalizada a avaliação, ainda só temos um que finalizou, e o resultado. Okay? De uma forma muito simples, muito rápida, sem termos de estar a fazer muitos cálculos em Excel, a reunir a informação, portanto é muito mais fácil. Poderemos mostrar outras opções, mas acho que já vamos aqui um pouquinho avançados aqui no tempo. Portanto, eu da minha parte passo a palavra à Maria e ao António. Estou disponível para alguma questão que possa surgir. Muito bem, muito bem. Vítor e Maria, eu sugeria que deixássemos aqui exatamente onde estamos. Vítor, ficavas tu com o controle, se for preciso partilhar mais alguma questão para efeitos de resposta, torna-se mais fácil de gerir. Pronto, chamava então a atenção a todos. No início desta conversa nós dissemos que íamos disponibilizar o chat para questões, já nos surgiram aqui algumas questões via paralela. Pronto, queria só chamar a atenção do seguinte: as questões podem ser colocadas num botãozinho que tem na parte superior chamado PIR, portanto está que tem um balãozinho com o símbolo de interrogação, podem colocar aí as vossas questões, ok? Bom, de toda a forma, eu iria começar, Vítor, se me permitisses, por colocar aqui algumas questões que já foram aqui aparecendo, e a primeira, se calhar, vamos dividir aqui em duas subquestões. Portanto, a situação tem a ver com o seguinte, e o pedido era se no portal era possível, por exemplo, um funcionário pedir determinada declaração à equipa de gestão de pessoas, ou mesmo reclamar o apuramento do salário mensal. Ok. Vamos por partes. Portanto, em termos de declarações, sim, portanto, eu posso até mostrar, para ser mais simples de perceber. Vamos entrar aqui com o nosso funcionário.
Portanto, vamos dividir esta resposta em duas partes. Uma primeira tem a ver com as declarações e depois passamos à segunda, então, que já lá vamos. Pronto, então vimos aqui na parte da documentação, o colaborador pode vir aqui, tem esta área de pedidos de declarações, ok? Então, venho aqui, coloco um novo pedido e depois dos pedidos que foram, dos tipos de pedidos que foram disponibilizados aqui, e há vários, e eu falei em alguns deles, por exemplo, são para aí uns 5 que é possível, depende do que tiver no Primavera, mas basicamente a declaração de contrato de trabalho, a declaração de horário, a declaração de antiguidade. Portanto, há aqui vários tipos de declarações que o Primavera fornece e que podem ser pedidos daqui. Nós selecionamos dos tipos que foram disponibilizados no portal, isto é uma parametrização que é feita na administração, e gravamos. E, portanto, o pedido fica a aguardar a aprovação. Neste caso aqui, o fluxo de aprovação diz que é o responsável, mas tipicamente serão os recursos humanos, ok? E quando for aprovado, o que é que vai acontecer? Eu saio daqui. Quando for aprovado, o documento é gerado, ok? E temos aqui, por exemplo, ele vai descarregar o ficheiro e pronto, é um PDF. Pronto, teríamos aqui acesso ao documento, ou seja, ele fica logo aí com um link para download. Se estiver ativa as notificações de fluxo concluído, portanto, o colaborador recebe também um e-mail a informar que o fluxo é concluído, pode vir ao portal, sabe que já tem ali algo para consultar. A outra parte da questão, portanto, era relativamente, se me puder recordar. Sim, Vítor, tem a ver o quê? Ao fim e ao cabo aqui um ticket ou um chat que possa ser estabelecido diretamente com a equipa de RH, ou seja, eu vi o meu salário de vencimento, estou com dúvidas relativamente a um apuramento de uma rubrica do salário e queria tentar esclarecer contigo enquanto responsável da RH. Sim, pronto. É assim, tipicamente, o que é que as pessoas falam? Ou falam diretamente, ou enviam um e-mail, ou assim. O portal não tem uma ferramenta específica para essa questão, mas tem uma ferramenta aqui que são as mensagens, ok? Nós podemos dirigir mensagens a outros utilizadores, inclusivamente aos recursos humanos, ok? Vamos supor que queria comunicar, por exemplo, ao responsável de equipa, ok? Colocava um assunto e a descrição. Portanto, é uma mensagem, um mecanismo, é uma mensagem que funciona dentro do portal. Okay? O outro utilizador, quando acedesse ao portal, iria ter uma notificação, um pop-up, e apareceria aqui também nesta bolhinha verde que não falámos nela, mas iria aparecer aqui a indicação de que tinha uma mensagem para ler e poderia ter essa comunicação dessa forma. Okay? Portanto, isto são as ferramentas que são disponibilizadas aqui. Muito bem, já agora voltando ao ponto das notificações, portanto, nós, para além de qualquer interação que surge e que te obriga a ti a intervir, portanto, vais receber ali a notificação naquele símbolo e poderás também receber a notificação por e-mail. Pronto, nós aqui temos, no fundo, duas situações. Estas notificações que aparecem aqui são referentes a estas mensagens, ok? Poderá haver alguma notificação do sistema, mas mais frequentemente serão estas mensagens. Todas as outras notificações, os resumos de pedidos a aguardar aprovação, ou um pedido que foi concluído ou assim, são enviadas por e-mail, se estiver, obviamente, configurado dessa forma. Ok, muito bem. Eu pedi então às pessoas que quisessem colocar questões para o fazerem então na tal área que acabamos de falar. Enquanto não surgem mais algumas, eu vou avançando também aqui com outras que foram surgindo. E de uma perspectiva macro, obviamente, Vítor, eu queria que nos desse aqui uma indicação daquilo que possam ser as vantagens mais imediatas que tens encontrado em clientes onde temos em conjunto, inclusive, implementado este género de soluções. O que é que dizem os clientes no final da implementação destes projetos? Pronto, eu se calhar passava a palavra à Maria, porque ela é que está normalmente nessa parte mais da relação com o cliente. Eu tenho algumas ideias, mas eu deixo com ela, ok? Acho que é mais a área dela. Podemos até fazer entre os dois, porque o Vítor está em contato mais direto com o cliente. Eu, afinal, estou em contato mais com a parte mais comercial, mais ao princípio, mas sim, os clientes o que mais nos dizem é a quantidade de tempo que conseguiram, digamos, poupar com este tipo de soluções. E poupar com qualidade, ou seja, os dados vêm todos bem preenchidos, os colaboradores que a princípio podiam ter alguma desconfiança neste tipo de soluções, participan, gostan sentem-se incluídos neste tipo de soluções. Até é uma boa política da parte de recursos humanos para motivar os colaboradores que se sentam dentro da empresa, incluídos, está bem? Mas é isso a principal mensagem, né? O tempo que consiguen dedicar outras tarefas, se calhar muito mais motivadoras
os técnicos de recursos humanos tamén, e moito máis aproveitadoras para os funcionarios, como pode ser outras políticas de beneficios, outras políticas de motivação do pessoal. Ok, muito bem. Vítor, queres acrescentar alguma coisa mais? É isso, basicamente, um exemplo que me vem à memória, para além daquele que falámos já mesmo há bocadinho, que era a parte da avaliação. A avaliação é sempre um... perdão. Acho que estava aqui com o microfone desligado, perdão. Para além do exemplo que falámos há bocadinho da avaliação, a avaliação é crítica porque por quantidade de documentos que gera, a quantidade de dados que é necessário processar, portanto, normalmente acaba por ser muito complexo, principalmente à medida que as equipas vão crescendo. E principalmente se quiser fazer a avaliação com alguma frequência. Mas para além disso, um exemplo que toda a gente entende facilmente é a marcação de férias. Okay? A marcação de férias não é que seja particularmente complexa, mas se considerarmos os processos de aprovação, que pode ser por uma ou por várias pessoas, fica muito simplificado. Eu em 5 minutos faço a marcação das minhas férias, e em 5 minutos o meu aprovador tem as minhas férias mais as dos meus colegas aprovadas, acedendo ao portal. Portanto, é um processo muito simples. Em qualquer momento é fácil vir ali e verificar o calendário das férias. Portanto, é muito simples. E é isso, é o tempo que se poupa. Essa é a grande vantagem, é esse, é o tempo que se poupa e, no fundo, uma melhor alocação dos recursos, e o grande recurso das empresas é o tempo das pessoas que nela trabalham, não é? Portanto, tanto a nível de administrativo como a nível dos próprios colaboradores e dos próprios supervisores. Sim, muito bem, perfeito, Vítor. Entretanto, eu colocaria uma outra questão ainda, que tem a ver muitas vezes com aquele desafio que nos encontramos e, obviamente, existindo outras soluções que possam existir já no possível cliente, ok? E nomeadamente com as soluções de acessibilidade, onde possam haver já aqueles lugares de relógios, ok? Onde efetivamente se faz a picagem para dar a entrada e a saída. Perguntava eu, então, de que forma é que podemos fazer um mapeamento, quando temos um possível cliente que tenha um sistema de ponto, como é que podemos fazer um mapeamento aqui com o nosso portal? Muito bem. Aqui eu distinguiria dois tipos de situações. Portanto, nós no portal do colaborador temos também um módulo de registro de ponto, ok? Que não é um relógio de ponto, portanto não tem biometria, não tem uma série de funcionalidades que nós estamos acostumados a ver nos sistemas de relógio de ponto, mas que pode servir como alternativa e foi muito usado, sobretudo a partir da altura da pandemia, em que as pessoas foram trabalhar para casa e tinham de ter uma forma de registar, não é? Portanto, e aí não havia sistemas geométricos, não havia nada, portanto havia a presença do colaborador e então este módulo de registro de ponto permitia às pessoas acederem ao portal e dar nota da sua entrada e da sua saída no horário de trabalho que lhes foi alocado. Portanto, esta é uma funcionalidade que nós temos. Não tem integração com o ERP, nem com os sistemas de relógio de ponto. Agora, isso levanta outra questão, que é, poderia ser implementado. Portanto, e aqui o que é que acontece? Esta é uma solução que é produzida, não é produzida nem por uma multinacional, nem por uma empresa estrangeira, é produzida internamente, ou seja, ela pode ser adaptada às necessidades de um cliente se for necessário, ok? Ou seja, podem ser acrescentadas funcionalidades, podem ser desenvolvidos novos módulos e novas integrações. E, por exemplo, com alguma regularidade, é proposta esse tipo de soluções, ou seja, a integração, temos um sistema de relógio de ponto, com biometria, com tudo isso, e que exporta determinado tipo de dados, ok, vamos ver o que é que podemos integrar aqui. E esse tipo de análise pode ser feita e pode ser implementada por intermédio do Primavera ou com alguma outra solução que se determine, portanto, dependendo de cada caso, aí depende dos requisitos técnicos e das possibilidades de integração que o relógio de ponto também ofereça, ok? Ok, muito bem. Já que falaste Primavera e voltando ao ponto que foi tocado pela Maria e bem no início da conversa, as soluções que nós aqui apresentamos, ao fim e ao cabo, são modulares, ok? E há aqui algumas componentes que estão dependentes do ERP Primavera, outras que são totalmente independentes. Uma das dependentes é efetivamente o portal em si, o portal colaborador, onde temos que ir buscar os recursos humanos e há muitas regras de negócio, efetivamente aquilo que é o Primavera. Outra que é totalmente independente é, efetivamente, a avaliação de desempenho. E, portanto, podem ser carregados na própria plataforma em si todos os colaboradores, ser iniciado todo o processo a partir daí, certo?
Sim, exatamente. E com alguma frequência, nós, na parte da avaliação de desempenho, com alguma frequência temos empresas que até usam outros ERPs, têm outros sistemas de informação e, basicamente, no momento inicial, faz-se algum procedimento de importação e pronto, para carregar os utilizadores e, a partir daí, o processo decorre com naturalidade. Nos casos em que as empresas já usam Primavera, temos a possibilidade de automaticamente importar, para facilitar ali um bocadinho o trabalho, automaticamente importar os colaboradores a partir da base de dados da Primavera e pronto, e essa integração aí tem essa vantagem, mas a avaliação de desempenho vive perfeitamente sem Primavera. Portanto, se for uma empresa que não use Primavera e que não pretenda passar a usar, a parte da avaliação de desempenho pode ser usada sem qualquer problema. Muito bem, perfeito. Outra questão tem a ver com o quê? Com o facto do software ser multi-empresa. Sim, nós temos uma versão deste portal que pode ser usado em várias empresas, ok? Tem ligeiras diferenças em termos de interface, mas a maior parte das funcionalidades são as mesmas e pronto, e permite basicamente ter uma, duas, três, dezenas de empresas, se assim for necessário, centenas ou milhares de colaboradores, portanto é flexível. Ok. Relativamente à questão dos relatórios da avaliação final, portanto, na avaliação de desempenho, a questão vai no sentido de até que ponto é que são automáticos, se podem ser enviados automaticamente aos avaliados ou só para os responsáveis. É assim, eles neste momento o que é possível é fazer a extração no próprio portal, ok? Extraímos o ficheiro ou imprimimos. Poderia ser implementado o envio, não existe neste momento. O portal por si só, neste momento, ele não envia, mas não digo nada daqui a algumas versões que possa existir, portanto é uma evolução que poderá ocorrer no produto, não sei. Claro. Deixa nota também que a projeto, obviamente, havendo necessidades de algumas customizações para o determinado cliente, obviamente é possível de serem efetuadas, está bem? Uma questão adicional tem a ver ainda também com a avaliação, que era se as regras de avaliação são parametrizáveis de acordo com o modelo da empresa. Sim, bom, o que é que acontece? Portanto, apesar de haver muita variação nos modelos de avaliação das empresas, mas normalmente há coisas que são comuns. Portanto, e o que este portal faz, ele foca-se nos pontos comuns. Eu há um bocadinho já dei uma dica sobre um exemplo, ok? Nós quando pensamos no portal de avaliação, quando foi criado, pensámos em objetivos agrupados em tipologias e, por sua vez, tudo conjugado num período de avaliação, ok? Estes três conceitos, objetivos, tipologias e período de avaliação, no fundo acabam por abarcar aqui um grande leque de situações. E uma das situações que nós encontramos foi, por exemplo, empresas que usavam uma distinção entre competências e objetivos. Pronto, é um exemplo e parece logo assim uma coisa diferente porque chamamos nomes diferentes, mas na prática, no portal, nós continuamos a ter algo que vamos avaliar, tem uma categoria, pode ter um peso separado, não é? Vamos supor que tínhamos algum tipo de competências pessoais ou interpessoais que queremos avaliar, ou competências técnicas, e cada uma delas discriminada com alguma granularidade. Na prática, nós aqui no portal vamos constituir isso como objetivos agrupados numa tipologia de competências, não é? Que nós aqui designamos como objetivos. E isto é um exemplo de como é que o portal se adapta com um conjunto de ferramentas flexíveis a diferentes realidades, ok? Outra situação tem a ver, pronto, também com os grupos funcionais, também é um conceito que nós temos aqui no portal, permite, no fundo, direcionar um conjunto de objetivos para um conjunto de pessoas que, no fundo, têm funções semelhantes e, portanto, faz sentido serem avaliadas da mesma forma. E tudo isto é genérico, ou seja, nós preenchemos cada um dos objetivos, cada uma das tipologias com aquilo que nós queremos. Aquelas tipologias que eu mostrei há bocado eram exemplos, ok? Nós podemos pôr as tipologias que entendermos. E as ponderações, os pesos que vamos dar a cada objetivo ou a cada tipologia também são flexíveis. Portanto, isto adapta-se a uma grande variedade de situações. Ainda em termos de avaliar, de adaptação a diferentes contextos, outro exemplo que eu dei há pouquinho que eu volto a recordar, que é, se por um lado vemos empresas que gostam de começar com um processo de avaliação já preenchido, ou seja, o colaborador vai logo fazer a sua autoavaliação e já tem todos os objetivos lá, só tem de ir preencher. Temos outras empresas que não, gostam de ter uma fase inicial de reflexão, de discussão, de negociação de objetivos e, portanto, o portal também suporta o uso dessa forma, ou seja, nós podemos ter aqui uma fase em que as equipas vão definir quais são os objetivos, vão chegar ali a um consenso e com um processo de reflexão, no sentido também de ter um maior envolvimento até das próprias pessoas nesses objetivos, para fazer deles algo seu também, esses objetivos. E nesse caso, pronto, temos a dinâmica, se o utilizador que preenche os objetivos no processo for o avaliador, estão automaticamente aprovados quando ele guarda e, pronto, e passa automaticamente para a autoavaliação. Se for o colaborador e não o avaliador, portanto, então tem de ser aprovado pelo supervisor, pelo avaliador.
E a partir daí o processo será igual. São exemplos de diferentes formas que pode ser usado e que permite adaptar a maior parte dos modelos de avaliação que vamos encontrando. Muito bem. Mais alguma questão? Maria, não sei se queres adicionar algum comentário adicional? Da minha parte, eu acho que o Vítor fez uma excelente apresentação. Mas se alguém tem alguma questão... Bom, do momento no chat não aparece mais nenhuma questão. Gostaria só de dar uma nota final, pronto, e por vezes esta questão dos recursos humanos coloca-nos ainda uma situação especial, que muitas vezes tem a ver com os dados, onde é que estão os meus dados, onde é que possam estar. Portanto, a solução adapta-se também a esses géneros de situações, e portanto nós podemos ter o portal alojado dentro dos próprios servidores, portanto servidores particulares, controlados por vocês, nomeadamente em termos de segurança e por aí fora, como podem estar alojados num qualquer provider que vocês possam identificar ou até fornecermos nós nessa perspectiva. Surgiu aqui outra pergunta que tem a ver com uma questão muito pertinente, que é o quê? Tem a ver com as metodologias de avaliação, ou seja, se a avaliação é só top-down, portanto, o funcionário, a chefia avaliar o funcionário, se pode ser também inversa, que é down-top. Vítor, nós estamos a ouvir-te, desculpa. Pronto, ok. É assim, o portal faz sobretudo a avaliação, bottom-up, não é? Ou seja, do colaborador, o colaborador a ser avaliado, estou a dizer ao contrário, não é? Top-down. Ou seja, o colaborador é avaliado pelo seu supervisor, faz a autoavaliação e é avaliado pelo supervisor. Não fazemos 360, ok? É algo que às vezes encontramos, mas pode ser complementado com outras ferramentas ou poderíamos eventualmente acrescentar ferramentas adicionais ao portal para suportar esse tipo de abordagens, ok? Mas neste momento, por exemplo, o que não temos aqui neste portal é diretamente uma forma do colaborador, por exemplo, avaliar as chefias ou avaliar os colegas, ok? Isso não temos aqui nesta ferramenta. Mas, por exemplo, temos clientes que optam às vezes por combinar com algum outro mecanismo para essas componentes, ok? Dito isto, pode ser desenvolvido, não é? Havendo essa necessidade, é uma questão de se fazer a avaliação e poderia ser implementado no futuro. Agora estava eu em mute. Terminamos então as questões que tínhamos aqui no chat. De toda a forma, os presentes estejam à vontade para nos fazer chegar questões por e-mail, pronto, elas chegar-nos-ão e, portanto, teremos a devida resposta. Se pretenderem também receber efetivamente a gravação, solicitem também, por favor, o mesmo por e-mail e fazemos chegar. Por último, queria só deixar aqui uma última nota que tem a ver também para os possíveis interessados e com o apoio também das soluções Slim e da InnoFlow, podemos, ao abrigo da realização deste evento e para os presentes, disponibilizar condições comerciais especiais para possíveis interessados nestas soluções, ok? Portanto, essas condições estão disponíveis até o final de junho, ok? E, portanto, agradecemos que depois nos façam o contacto. Nós vamos também fazer o follow-up com cada uma das pessoas que aqui estão presentes, mas de toda a forma, caso haja alguma necessidade em concreto, fiquem com a noção que efetivamente vai haver esta condição comercial específica aplicada para os presentes neste evento e até ao final do mês de junho. Ok? Posto isto, daria então como terminada esta sessão. Queria uma vez mais agradecer a equipa da InnoFlow aqui pela presença e a partilha mais uma vez deste evento connosco. Partilhamos trabalho em conjunto diariamente e aqui neste evento. Muito obrigado pela vossa participação e obrigado a todos os presentes e entraremos certamente em contato do ponto de vista futuro. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado.